Olá, pessoal! Hoje vamos aprender o segredo para aumentar bastante a rentabilidade na Bolsa Brasileira. No mesmo período, no mesmo mercado, porque um papel sobe mais 50 e outro cai menos 30, é porque a pessoa não entende o ciclo econômico e o fluxo dos setores. Existe o conceito de rotação setorial. Os setores que bombam quando a economia melhora e os que resistem quando piora formam um padrão que se repete historicamente. Nesta aula, vamos aplicar direitinho a análise dos 11 setores usada por investidores globais, adaptada para as características da B3. Para você aprender a técnica prática de ler no gráfico, para qual setor o dinheiro está fluindo agora? Como você vê agora no gráfico semanal de petróleo 4 na tela, a economia se repete. Recuperação, expansão, pico e recessão. Esse ciclo se repete de tempos em tempos, o que é um fato histórico comprovado. O pulo do gato é que em cada fase, muda o setor campeão que atrai o dinheiro. É igualzinho a como as roupas que vendem mudam conforme a estação do ano. Recuperação. Os bancos saem na frente. Com a Selic caindo, o crédito cresce e há mais dinheiro circulando. Depois vem os papéis de materiais básicos como siderurgia e celulose, porque a demanda por commodities recupera e o preço sobe. Expansão. Ações de crescimento, como tecnologia e consumo discricionário, ganham força. É a época em que as empresas aumentam os investimentos e as pessoas compram mais. Mas se a Selic dispara, a tendência pode virar queda. Sinais de baixa. A carteira migra para setores defensivos como elétricas, saneamento e saúde. Nos tempos difíceis, as pessoas continuam precisando de luz, água e remédio. Esse é o princípio básico da rotação setorial. Olhando o gráfico diário da Vale 3 na tela, dá para notar a cara do nosso mercado. As 10 empresas mais negociadas respondem por uma fatia enorme do Ibovespa. Para comparar, no dos Estados Unidos o peso é bem mais distribuído. O Brasil é super concentrado. Só com Petrobras, Vale, Itaú e algumas poucas gigantes já se mexe em grande parte do índice. Ou seja, se essas sobem, o Ibovespa sobe junto, se caem, o Ibovespa despenca. Por isso dá para dizer que a rotação setorial no Brasil gira em torno dos pesos pesados de commodities e bancos. Perfil de commodities. Se falta oferta global, preço e resultado disparam. Se há excesso, o preço desaba. Historicamente, isso segue um ciclo de anos. Perfil industrial e exportador, sensível ao cenário internacional. Se Estados Unidos e Europa vão bem, as exportações disparam. Se o juro sobe lá fora, a demanda murcha. Como você vê no gráfico do BOVA11 na tela, dá para dividir o mercado nos 11 grandes setores globais: tecnologia, finanças, saúde, consumo, indústria, energia, imobiliário, utilidade pública e materiais básicos. Dica prática: deixe vários S setoriais abertos junto com o Ibovespa. Colocar o do setor financeiro lado a lado com o de consumo mostra de relance quem está na frente. Por exemplo, se o setor de materiais bate máxima e o financeiro fica parado, é sinal de que a vez do financeiro pode estar chegando. Para aprofundar, use a força relativa. Divida o preço de um setorial pelo de outro. Se essa linha sobe, o primeiro setor está mais forte. Se desce, o segundo ganha força. Deixar essa linha numa janela separada no gráfico deixa a correlação bem evidente. Atualmente, com foco em inflação e juros, o setor financeiro e de energia costumam ditar o ritmo, mas o padrão clássico diz que quando o cenário muda, defensivas e cíclicas alternam as rédeas. Além disso, é preciso olhar os indicadores globais de antemão. O PIB dos Estados Unidos, o PMI industrial da China e o rumo das commodities avisam com meses de antecedência como vão ficar os resultados das nossas exportadoras. Com a Vale e a Petrobras é a mesma coisa. O preço internacional do petróleo e do minério de ferro dita a melhora dos lucros. Como você pode ver agora no gráfico diário da Vale 3 na tela, para capturar oportunidades de rotação entre setores, você precisa olhar para 3 sinais. Primeiro, sinal técnico. Qual setor renovou a máxima de 52 semanas no gráfico?
Isso significa que muitos investidores já entraram, e a probabilidade de uma correção aumenta. Por outro lado, um setor perto da mínima de 52 semanas tem uma chance maior de recuperação. Segundo, fundamentos. Como está mudando o ritmo de crescimento de resultados das empresas do Ibovespa por setor? Setores com maior taxa de crescimento de lucro tendem a ver suas ações subirem juntas, enquanto os setores que pioram sofrem correções. Por exemplo, se a margem operacional média do setor automotivo subir em relação ao ano anterior, significa que o sinal é positivo. Terceiro, sinal global. Olhe obrigatoriamente a tendência por setor nos Estados Unidos. Se aparecer um sinal de enfraquecimento no setor de tecnologia lá fora, a nossa tecnologia e os ativos ligados a commodities na B3 têm alta probabilidade de enfraquecer junto. Da mesma forma, se houver queda nas vendas de carros nos Estados Unidos, as ações exportadoras podem enfraquecer antes. Sinal de alerta de sobreaquecimento. Se o P/L, preço sobre lucro, de um setor específico subir acima de 150 da média de 5 anos, é um sinal de correção. Ou seja, significa que o preço da ação subiu muito mais do que o resultado da empresa. É um sinal para agir com cautela até que ocorra a realização de lucros. Como você pode ver agora no gráfico diário da YouTube 4 na tela, quando aparecem sinais de enfraquecimento na economia, a estratégia dos investidores muda de ataque para a defesa. Bens de consumo básico, alimentos, bebidas e utilidades públicas, energia elétrica, saneamento, continuam sendo comprados pelas pessoas mesmo quando a economia vai mal, então o preço das ações é relativamente estável. Assim como o preço de itens essenciais não cai, a demanda por energia e água não diminui na recessão. E essas ações defensivas pagam bons dividendos. Historicamente, empresas com fluxo de caixa estável, como bancos, energia e saneamento, têm uma estrutura que distribui dividendos generosos. Os dividendos de ações no Brasil estão sujeitos a regras específicas de tributação na fonte ou na declaração. Verifique sempre os comunicados oficiais da Receita Federal antes de operar, pois as normas mudam. Se o dividend yield for alto, significa que sobra um bom retorno mesmo após considerar os impostos. Dica: utilizar contas e estruturas previdenciárias ou de longo prazo pode ajudar a gerenciar a tributação dos seus investimentos. A estratégia de concentrar uma parte em ações pagadoras de dividendos é eficaz, mas confira os limites exatos e regras de isenção nas orientações oficiais da CVM e da Receita Federal antes de prosseguir. Resumindo no gráfico semanal do Ibovespa, o ponto principal é que os setores que se destacam mudam a cada fase do ciclo econômico. Ler esse sinal no gráfico com antecedência significa que você pode se mover antes dos outros investidores. Estratégia específica de rotação. Quando aparecer sinal de recuperação, entre primeiro em financeiras e materiais básicos no boom, mude para tecnologia e bens industriais. Se aparecer sinal de enfraquecimento econômico, vá para consumo básico e utilidades públicas. Mudar a carteira dessa forma é a definição de rotação de setores. Características do mercado brasileiro. O Ibovespa é fortemente influenciado por commodities, petróleo e minério, bancos e grandes empresas. Portanto, monitorar o fluxo global, o ciclo de resultados e as tendências de mercado é essencial para melhorar a sua rentabilidade. Prévia da próxima aula, vamos aprender como ler gráficos diários, semanais e mensais ao mesmo tempo. Analisar as tendências de vários tempos gráficos juntos ajuda você a filtrar o ruído e encontrar pontos de entrada e saída muito mais precisos. Sinal de alerta: este curso é apenas para fins educacionais e não constitui recomendação de investimento. A responsabilidade por todas as operações de compra e venda é inteiramente sua. Não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo.